Bom, a gente segue aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse caso de Flávio Dino. Tem novidades chegando sobre esse caso. Eu peço licença, Mairovich, que a gente ele está esperando há um tempo. O ouvidor da polícia, que estava marcado já, ele já está esperando aí há 17 minutos para conversar conosco. Eu quero rapidamente só ouvi-lo, o ouvidor da polícia, Mauro Caseri, a respeito desse episódio de Fernando Haddad sendo perseguido pela Polícia de São Paulo. Saiu uma análise preliminar da Polícia Militar, analisando 40 câmeras das ruas por onde o carro de Haddad passou. Eles não encontraram nenhuma abordagem irregular, segundo essa análise preliminar. O governador Tarcísio de Freitas disse que o assunto será investigado da forma como tem que ser, tecnicamente, mas de maneira preliminar, numa análise preliminar, a PM afirmou que fez uma análise e que o trajeto não teve não identificaram ali nenhum indício de abordagem ou procedimento irregular por parte dos policiais, nem a interação das equipes com o candidato ou integrantes da sua equipe. Conosco aqui o Mauro Caseri, que é ouvidor da polícia. Olá, doutor Mauro. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Josias. E bom dia, professor Val. O senhor vê alguma irregularidade nessa abordagem? Eu não entendo que o comportamento dos policiais militares está previsto no protocolo. Não é esse o meu entendimento. Então, eu acho que há sim uma irregularidade no comportamento dos policiais. Porque, na verdade, a gente não houve uma abordagem. Eles acompanharam, que essa que é a denúncia feita. Eles acompanharam o carro do então candidato e, posteriormente, o desembarque dele, acompanharam o seu motorista. Mas, sim, eu penso que há irregularidade. Eu já tive a oportunidade de falar com outro veículo e tive a oportunidade de ver a manifestação do professor num outro momento de vocês. Eu acho que precisa aprofundar, sim, precisa entender por que esses policiais se comportaram dessa maneira, se é um caso que não tem nenhuma outra conotação ou se isso tem alguma conotação. Eu penso que, nesse caso, numa apuração um pouco mais aprofundada, eu vejo que é necessário a perícia no telefone celular desses policiais. Tá? Porque, veja bem, se eles tinham lá uma denúncia de um carro furtado na região que se assemelhasse ao carro que transportava o Haddad, para fazer a perseguição ao carro, eles teriam que ter passado na rede a placa e o tipo de carro para ver se esse carro tem alguma irregularidade. Se eles fizeram, isso está registrado. Me parece que não fizeram. Se eles estão seguindo um carro e não faz isso, me parece que já fogem ao protocolo. Agora, Tom Mauro, estamos falando de um caso que a investigação mal foi aberta e aí rapidamente divulga-se uma conclusão preliminar dizendo, olha, não há indício de comportamento atípico, coloca-se em dúvida até a perseguição feita ao motorista do Fernando Haddad depois que ele ficou em casa, né? Não é inusual também essa conclusão preliminar assim tão ligeira? Não deveria a polícia ter mais cuidado com isso? Faz uma investigação consequente, depois divulga as conclusões. Esse episódio que motivou a suposta abordagem, uma ocorrência, roubo de celular, eles estavam perseguindo um carro preto, o carro do ministro Haddad é prata, o modelo é diferente. O roubo de celular se deu depois das 11 da noite, a abordagem ao ministro se deu pouco depois das 9 horas, quer dizer, parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Não lhe parece que a conclusão preliminar apressada adiciona problema a algo que já é problemático? No meu modo de ver, quem apura, isso não é meu modo de ver, por força de lei, quem apura o comportamento, se há um comportamento irregular por parte dos policiais, é a corregedoria. E essa manifestação não foi feita pela corregedoria da polícia, certo? Eu não sei quem fez essa manifestação dizendo que não houve nenhuma irregularidade. Mas a própria manifestação que eu tive conhecimento, não houve nenhuma irregularidade, mas nós vamos continuar investigando e apurando. Né? Então não daria para dizer não houve, porque está apurando. Nós da ouvidoria, como tomamos conhecimento do fato,
a gente encaminhou para a Corregedoria da Polícia Militar, para o corregedor, um ofício pedindo que ele apure, que ele solicite imagens das câmeras corporais, porque também se eles estavam numa operação, se eles estavam numa perseguição, eles deveriam ter acionado as câmeras corporais, né? Ou deveriam ter comunicado o Copom. Se tudo isso não aconteceu, por si só já é uma irregularidade do meu ponto de vista. Né? O policial não pode sair seguindo um carro sem comunicar o comando de que, olha, estou fazendo tal coisa. Eu achei que está numa atitude suspeita, estou puxando a placa do carro. Ele puxa a placa do carro pelo sistema do Copom. Se isso tudo não foi feito, há uma irregularidade a ser apurada, né? E eu vou além. Neste caso específico, eu solicitaria a quebra do sigilo telefônico desses policiais. E o senhor acredita que possa ser um crime eleitoral? Se for encontrado alguma comunicação que há de alguma forma, alguma solicitação para que fosse feito qualquer movimento em relação ao candidato, caracteriza crime eleitoral. Se aquela pessoa, que porventura tenha falado com os policiais, estou no campo da hipótese, tá? Tivesse algum vínculo com a campanha. Se foi uma atitude deliberada dos policiais, eu não entendo como crime eleitoral. Né? É uma coisa a ser apurada porque é um comportamento deles, policiais. Agora, se houve uma orientação, depende de quem orientou, isso eu também não sei. Ninguém sabe, inclusive aquele que soltou a nota dizendo que não há irregularidade. Eu acho que precisa ser apurada. E apurada com muito rigor, por tratar-se de um pré-candidato. Mas também eu preciso deixar registrado aqui e fazer coro com o Nilson, de que isto na periferia é muito comum. Né? Então a gente tem que trazer, pôr luz nesse episódio, para que ele também reflita nas áreas periféricas. Porque na periferia isso é muito comum e muito pouco tratado pela Polícia Militar. Né? Se relativiza muito a questão. Mas isso acontece muito na periferia. Hoje mesmo eu recebi uma denúncia de moradores de rua sendo abordados pela Polícia Militar sem argumento algum, só porque eles estavam lá dormindo na Praça Roosevelt. Também abrimos um procedimento perguntando que abordagem é essa? Por que ela aconteceu? Por que as câmeras não estavam ligadas? Já que era uma abordagem que se buscava alguma informação. Né? Eu agradeço a sua entrevista ao vivo aqui no nosso All News. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço o espaço para a ouvidoria. Muito obrigado. Bom dia a todos. 11h25. A gente volta aqui a falar sobre o caso de Flávio Dino. Há novidades a respeito disso. A gente acaba de receber, inclusive, aqui